Pessoal, nós vamos para a nossa sexta aula. Nós vamos ver uma nova forma de criar um data frame, que é uma função table. Essa função table a gente tem que instalar um pacote, né, para criar um data frame. Mas é uma forma um pouco melhor de visualizar o data frame, de criar o data frame, na verdade. Né? Então, vamos lá para o R. Agora nós temos que instalar um pacote. Esse pacote é um pacote chamado table. Então, no RStudio, a gente pode digitar install. O meu aqui está instalado já, tá? Mas você digitar install, ponto, já vai aparecer o autocomplete. Né? E entre aspas, né, vocês colocam lá table. Table. T-I-B-B-L-E. E dá um instalar. Então, vai instalar esse pacote. Uma outra forma de instalar esse pacote é aqui, vem em package, do lado direito, clica em install, na caixinha aqui, né, a aba de cima aqui, você poderia instalar de um arquivo, né, se vocês baixarem lá no CRAN, pode baixar o arquivo do pacote, instalar ele manualmente, né, o arquivo zip ou tar, ou pode instalar direto da internet, direto do CRAN pela internet. Digitar aqui, por exemplo, TIBB. É só clicar em instalar. Também funciona. Tá bom? Uma vez que o pacote estiver instalado, você tem que carregar ele. Porque até agora nós trabalhamos só com pacotes que já vêm instalados no R original, né? No R, os pacotes básicos do R. Então o R tem são mais de 17 mil pacotes. Né? Deve estar chegando a quase 20 mil pacotes. E o table é um deles, né? Esse table ele cria o DataFrame. Para carregar, a gente tem que carregar esse pacote agora no ambiente. Para carregar, nós utilizamos um comando chamado library. Library, entre aspas aqui, table. Carreguei o pacote. Carreguei o pacote aqui no R, a gente pode começar a utilizar. Então, esse pacote de table é de... Essa função table aqui é de onde? Vamos uma ajuda aqui. Ponto de interrogação table. Ele é do pacote table mesmo. Então a função table, existe uma função table do pacote table, que é um pacote desenvolvido para criar data frames. Então ele é muito parecido ali com o data frame, né, o data.frame. Então nós usamos, ao invés de utilizar a função data.frame, agora vamos utilizar a função table, né, tibly, né, tibly. Da mesma forma, passamos o vetor x, né, de letras, o vetor y, que é de 1 a 26, ladder, né, ladder x e y de 1 a 26. Vamos criar aqui. Então, criamos, na verdade, um data frame. Ele não mostra tudo aqui, tá? Ele não mostra todas as linhas. Mostra as linhas de 1 até 10, mas ele diz que tem aqui mais 16. Mais 16 linhas aqui, né? Então, deixa eu dar um Ctrl L. Então, eu vou criar uma função table, a mesma de cima, e vou gravar uma variável chamada tb. tb é o mesmo data frame, é o mesmo table, ele se chama table, só que eu não estou vendo todas as linhas aqui. Só que a gente pode vir aqui do lado direito e clicar aqui para visualizar. Clicar em cima de tb, visualizar todas as linhas, né? Uma coluna, primeira coluna de x, com as letras do alfabeto, e a coluna y com números de 1 a 26. Beleza? Então ele também cria um data frame. Se eu vim aqui no class, eu queria saber a classe dessa table, né? Vim aqui class, que é do tipo tbldf, tbl data frame. Então é um data.frame um pouco com algumas diferenças, um pouco melhorado. Já a gente vai ver as diferenças. Eu tenho as mesmas propriedades aqui do data frame, da função data.frame. Eu posso saber quais os nomes eles têm, né? Os nomes das linhas, das colunas, os nomes das linhas, a dimensão dele, 26 por 2. Posso também alterar o nome das colunas. Se eu vim aqui em TB, ele vai alterar o nome das colunas, da mesma forma que o vídeo anterior, né, que mostrou a função do rbase dada.frame. Então,
posso também fazer subset, né? Subsetting ali. Subset que vai retornar todas as linhas, né, da coluna 2. Se tiver alguma dúvida aqui, pode, na verdade, assistir os vídeos anteriores, né, sobre data.frame, né? Tá bom? Então ele tem basicamente as mesmas funcionalidades do data. A Tibble tem as mesmas funcionalidades do data.frame. Só que ele tem algumas melhorias aqui. Uma delas, eu vou utilizar aqui a função Tibble. Vou passar, na verdade, um vetor x que vai de 1 até 5, a primeira coluna. A segunda coluna eu vou dizer que tem o nome y, que ela vai ser x elevado ao quadrado. E a terceira, a coluna z, eu vou dizer que ela é x mais y, que é o x mais o y criado aqui. Então eu vou criar, na verdade, um data frame. Eu posso criar aqui indicadores, né? No fundo, eu forneci só uma coluna, que é a coluna x, que vai de 1 a 5. As outras foram calculadas, né? Então é interessante que eu posso criar indicadores aqui. Posso ter várias colunas, por exemplo, e criar indicadores dentro da própria criação do data frame. Com a função data.frame, isso não é permitido. Com a Tibble, isso é possível, né? Para fazer um subset, a gente já viu que é a mesma coisa, só que ele tem uma melhoria aqui. Então vamos criar um data frame chamado df1. Vamos criar aqui, ó, um data.frame, que é a função do base, né? Que tem um vetor x de 1 a 3 e o vetor y que vai de 3 até 1. X vai de 1 a 3 e o y vai de 3 até 1. Então eu posso criar aqui, fazer uma consulta aqui, né? Fazer um subset df1 que vai ser, esse subset vai ser exatamente igual ao data frame original, né? Todas as linhas é coluna 1 e 2. Vamos ver a classe desse subset. Eu coloco tudo isso aqui dentro do parente da função class. Ele vai ser um data.frame. Só que quando eu fizer o subsetting com apenas a primeira coluna, olha o que vai acontecer. Ele vai ser um inteiro, não vai ser um data.frame mais. Isso aqui pode causar algum tipo de erro numa operação que possivelmente vocês venham a fazer. Com a função Tibble, não. Então, eu vou criar o mesmo data frame com a função Tibble, vou chamar de df2. Aí eu vou fazer o mesmo subset class com as linhas, vou fazer o subset aqui com as colunas 1 e 2, que é o mesmo data frame. Pedir a classe dele, né? A classe, né? Ele vai ser do tipo tbldf data frame. Vou fazer a mesma coisa com apenas uma das colunas. Agora, ele vai continuar sendo um tbl data frame. Antes ele mudou. Com a função data.frame, ele é um integer, né? Um inteiro. Agora não, agora ele continua sendo um data.frame, até porque esse subset aqui é um vetor linha, aqui, né? Um vetor coluna. Posso extrair assim também, né? Da mesma forma, cifrãozinho, por exemplo, df2y. Esse aqui é o operador pipe que é chamado, tá? A gente vai ver depois em algumas videoaulas como utilizar esse operador pipe aqui direitinho. E o placeholder ponto. Então, uma forma que extrair. Coloca o nome do banco de dados, o operador pipe, o placeholder ponto e o nome da coluna. Então, vai extrair a coluna y. Ou dessa outra forma aqui também. Com, na verdade, esse operador aqui de colchetes mais os números aqui das colunas, né? Linha 1 e 2, coluna 1 e 2. Ok? É possível também fazer uma coerção. Então eu vou utilizar, dentro do R, ele vem junto com R base, né? Um banco de dados chamado Iris. Vou digitar aqui, Iris Iris minúsculo é um banco de dados aqui com nome e espécies de flores, né? Tá bom? Só que se a gente vir aqui, se eu vir aqui, ó, class Iris,
Então ele vai ser um data.frame. Só que eu posso converter esse data.frame numa table. Para isso eu utilizo aqui esse comando aqui, ó, as_table iris. Quando eu faço isso aqui, eu faço a conversão do banco de dados iris. Agora ele é uma table. Eu poderia gravar aqui numa variável e começar a trabalhar com esse banco de dados. Ok? Outro tipo de conversão, eu vou criar uma matriz aqui. Para quem não viu as aulas sobre matrizes, como criar matrizes, pode assistir. Eu vou criar uma matriz chamada M. Eu vou visualizar aqui, ó, M é uma matriz, né? Matriz. E eu vou dar nome aqui para as colunas, dar nome para as linhas, ou names, ou role names. Agora eu posso transformar essa matriz. Vamos ver a matriz de novo aqui, ó, a matriz M, né? Com o nome das colunas e o nome das linhas aqui que nós temos, né? Eu posso transformar essa matriz utilizando a mesma função stable. Eu posso transformar num data frame, numa table, e atribuir aqui ao nome df. Então agora vai ser uma table. É interessante que a table ele é bonitinha. Quando os números são negativos, ele colocou em vermelho aqui. Então, ele reconhece tem algumas características interessantes. Eu tenho funções aqui dentro da table, eu tenho funções para, por exemplo, adicionar mais uma coluna. Que é add underline column, passo o nome do banco de dados, passo o nome da coluna, que é um vetor, né? Passo um vetor com o nome da coluna F, e adiciono mais uma coluna F. Poderia adicionar mais uma coluna, né? Onde os nomes, onde F é igual a role names M. E role names M é os nomes das linhas da matriz M. Então, adicionei mais uma coluna aqui, F. Né? Ele substituiu a coluna anterior. Né? Eu posso adicionar também, utilizar a função add_row e adicionar linhas. Né? Passo no nome do banco de dados. Só que eu tenho que adicionar cada uma das colunas, eu tenho que informar cada uma das colunas e adicionar aqui o que eu quero. Isso eu quero adicionar nas linhas aqui, add_row. Então ele vai adicionar, né? Adicionar mais uma linha. Eu poderia passar um vetor aqui, ou uma sequência, por exemplo. Vamos ver se dá certo uma sequência. Esse aqui vai ser de 1 até 5, por exemplo. 2.5. Só que há outras, 1, 2, 3, 4, 5, a outras ele repete, tá? Mas eu poderia passar para cada um disso aqui um vetor e aí ele ia somar, adicionar. Eu vou até mostrar aqui, mas tem uma outra função que ela pertence ao pacote table também, só que ela até não bom não confundir, só que ela é tribble, T-R-I-B-B-L. Então você tem a que nós trabalhamos até agora foi a table, T-I-Tibble, né? Só que tem uma outra função que ela também cria um data frame, tribble. Só que ela o pessoal que desenvolveu essa função diz que ela é para criar, segundo eles, é um pouco mais fácil, não vejo tanta diferença, né? Mas ela é para criar, pode criar data frames, ela é interessante para você criar data frames pequenos aqui. Então, como que funciona a função table? Tem a função tribble, né? Eu passo as colunas tiozinho, coluna A, né? Coluna B, e já coloco as colunas da sequência, né? Desse jeito aqui. Ela cria também um data frame. É o mesmo table. Posso adicionar mais uma coluna A, B e C, tiozinho, separado por vírgula, e os vetores aqui. Então, se vocês virem por aí essa função tribble, ela também cria um data frame. Só que você não confunda tribble com table. Apesar das duas fazerem a mesma coisa, mas elas são um pouco diferentes aí a sintaxe, né, das funções. Tá bom, pessoal? Isso aí então que eu tinha para falar sobre a criação de um data frame com uma função table. Muito obrigado aí.